A decodificação de Davi e Golias. Como sua imaginação destrói qualquer problema gigante. Durante séculos, essa história foi apresentada como o triunfo da coragem sobre a força. Mas existe um detalhe tão evidente que acabou se tornando invisível. Se a intenção fosse apenas mostrar um jovem derrotando um guerreiro, por que a narrativa dedica tanto espaço aos pensamentos, às palavras e às escolhas de Davi antes mesmo da batalha começar? Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, descobri que a Bíblia nunca desperdiça detalhes. Quando ela insiste em algo, normalmente está escondendo uma verdade sobre o funcionamento da própria consciência. Pense em um momento em que um problema pareceu crescer diante dos seus olhos. Talvez uma dívida que aumentava a cada mês, um exame médico que despertou medo, um relacionamento que parecia não ter mais conserto ou um sonho que começou a parecer impossível. Curiosamente, antes mesmo de qualquer resultado aparecer, sua mente já havia construído uma imagem daquele problema como algo maior do que você. É exatamente nesse ponto que quase todos começam a perder a batalha, porque passam a reagir à aparência em vez de perceber como ela ganhou tamanho dentro da própria consciência. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17, descreve um cenário intrigante. Durante 40 dias, Golias aparece repetidamente diante do exército de Israel, fazendo sempre a mesma provocação. Nenhum soldado reage, não porque lhes faltassem armas, mas porque algo muito mais profundo já havia sido atingido. Antes de qualquer espada ser levantada, todos haviam aceitado interiormente que aquele gigante era invencível. A verdadeira derrota não aconteceu no campo de batalha. Ela aconteceu no instante em que a aparência foi aceita como verdade absoluta. Quando Davi chega ao acampamento, ele enxerga exatamente o mesmo gigante que todos os outros estão vendo. A altura continua a mesma. A armadura continua impressionante. A voz continua ameaçadora. Nada no lado de fora mudou. Ainda assim, sua reação é completamente diferente. Esse contraste é impossível de ignorar. Se duas pessoas observam a mesma situação e apenas uma permanece inabalável, talvez a diferença nunca tenha estado na circunstância, mas na forma como cada consciência interpreta aquilo que os olhos apresentam. Aqui você é lembrado de que a consciência sempre vem antes da circunstância. Se esse tipo de descoberta faz sentido para você, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários qual é o Golias que mais tenta parecer maior do que sua verdadeira identidade. Nomeá-lo não é alimentar o problema. É começar a enxergar que ele talvez nunca tenha possuído o poder que você imaginou. E justamente quando essa possibilidade começa a surgir, um detalhe da história de Davi muda completamente o significado de tudo o que parece impossível. Existe um detalhe que quase sempre passa despercebido. Antes de enfrentar Golias, oferecem a Davi a armadura de Saul. À primeira vista, isso parece apenas um gesto de proteção, mas a Bíblia dificilmente destaca algo sem propósito. Se a vitória dependesse apenas de estratégia militar, aceitar aquela armadura faria todo o sentido. No entanto, Davi a veste, caminha alguns passos e decide retirá-la. Essa escolha, aparentemente simples, guarda uma revelação que muda completamente a forma de enxergar os gigantes da própria vida. Quantas vezes você já tentou vencer um problema usando uma identidade que não era realmente sua? Talvez tenha repetido afirmações apenas porque funcionaram para outra pessoa, seguido métodos esperando os mesmos resultados ou escondido seus medos atrás de uma aparência de confiança. Por fora, tudo parecia correto, mas por dentro havia um desconforto difícil de explicar. Era como vestir uma armadura que impressionava quem olhava de longe, mas limitava cada movimento. O peso não vinha do desafio em si, e sim da tentativa de enfrentar a vida sendo alguém que você ainda não assumiu interiormente. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, fica claro que ninguém consegue manifestar uma realidade ocupando um estado de consciência emprestado. Você pode copiar palavras, hábitos e até comportamentos, mas a imaginação sempre responde ao conceito que você aceita sobre si mesmo. É por isso que Davi não rejeita apenas um equipamento. Ele rejeita a ideia de lutar a partir da identidade construída por outra pessoa.
Antes de qualquer pedra ser lançada, ele já demonstra que sua confiança não depende daquilo que veste, mas daquilo que reconhece ser em sua própria consciência. Esse detalhe também explica por que tantas pessoas permanecem presas ao mesmo problema durante anos. Elas desejam prosperidade, mas continuam se enxergando como alguém destinado à escassez. Buscam um relacionamento harmonioso, mas ainda se identificam com rejeições antigas. Oram por saúde, enquanto alimentam diariamente a certeza de que o corpo está condenado. O gigante cresce porque a identidade permanece pequena. A aparência apenas confirma aquilo que, silenciosamente, já foi aceito como verdadeiro no mundo interior. É justamente nesse ponto que a história começa a revelar um contraste surpreendente. Davi não entra na batalha tentando parecer maior que Golias. Ele simplesmente se recusa a medir sua identidade pela aparência do adversário. Enquanto todos observavam o tamanho do gigante, algo muito mais decisivo ocupava sua atenção. E é esse detalhe, quase escondido nas palavras que ele pronuncia antes do confronto, que começa a revelar por que sua imaginação possuía uma força que nenhum exército conseguia compreender. Quando Davi finalmente fala, suas palavras revelam algo que o restante do exército ainda não havia percebido. O primeiro livro de Samuel, capítulo 17, mostra que ele não descreve Golias como um inimigo impossível. Também não pede garantias de vitória, nem demonstra preocupação com as chances de fracassar. Sua atenção está voltada para uma realidade completamente diferente daquela que domina todos ao seu redor. Antes mesmo de qualquer movimento acontecer, sua maneira de falar já revela um estado de consciência que não se curva às aparências. E isso nunca é um detalhe sem importância. Pense no que acontece quando alguém recebe uma notícia inesperada. Um empresário perde um cliente importante e imediatamente conclui que seu negócio vai quebrar. Uma pessoa termina um relacionamento e passa a repetir para si mesma que nunca mais será amada. Outra vê o saldo da conta diminuir e começa a imaginar apenas dificuldades. O problema ainda nem mostrou todas as suas consequências, mas a imaginação já escreveu um futuro inteiro baseado no medo. Sem perceber, a própria consciência começa a trabalhar para confirmar aquilo que aceitou como verdade. Ao estudar profundamente Neville Goddard, uma ideia aparece repetidas vezes. A imaginação sempre se move na direção do estado que você ocupa. Não é a intensidade do desejo que determina o resultado, mas a identidade a partir da qual você imagina. Davi não tenta convencer a si mesmo de que vencerá um gigante. Ele já fala como alguém para quem aquela vitória é uma consequência natural. Existe uma enorme diferença entre desejar uma mudança e pensar, sentir e reagir como quem já deixou de pertencer ao antigo estado de consciência. É por isso que as palavras de Davi possuem tanto peso na narrativa. Elas não servem para impressionar Golias nem para motivar os soldados. Elas revelam aquilo que já acontecia dentro dele. A maioria das pessoas acredita que as palavras criam poder por si mesmas, mas Neville ensina que elas apenas expressam o estado interior que realmente governa a vida. Quando alguém afirma estar confiante, mas por dentro continua esperando o pior, a imaginação permanece fiel ao medo, não ao discurso. O exterior sempre acaba refletindo essa verdade silenciosa. Nesse momento, a história começa a mostrar que o gigante talvez nunca tenha sido o verdadeiro centro da narrativa. Existe outro elemento, aparentemente simples, que recebe uma atenção desproporcional. Uma funda e 5 pedras escolhidas cuidadosamente por Davi. Se a vitória dependia apenas de coragem, por que a Bíblia faz questão de registrar esses detalhes? Talvez porque a resposta nunca tenha estado no tamanho de Golias, mas no significado oculto daquilo que Davi carregava nas mãos. A Bíblia diz que Davi escolheu 5 pedras lisas no riacho, mas apenas uma foi lançada. Esse detalhe parece pequeno, porém dificilmente estaria registrado se não tivesse um significado maior. A narrativa poderia simplesmente afirmar que ele pegou uma pedra e venceu o gigante. Em vez disso, faz questão de mostrar a escolha, o cuidado e o momento exato em que apenas uma delas entra em ação. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard,
aprendi a desconfiar dos detalhes que parecem simples demais, porque muitas vezes é neles que a verdadeira mensagem está escondida. Observe como a mente costuma agir quando surge um problema. Você procura uma solução, depois outra, depois uma terceira. Se nada muda imediatamente, começa a duvidar da primeira tentativa e busca um novo método. Lê mais um livro, assiste outro vídeo, faz uma oração diferente, experimenta outra técnica. Aos poucos, sua atenção deixa de estar na certeza daquilo que deseja viver e passa a correr de um recurso para outro. O gigante continua ocupando o centro da consciência, enquanto a solução se torna apenas mais uma possibilidade entre muitas. Neville ensina que o poder não está na quantidade de pensamentos, mas na fidelidade a um único estado de consciência. A imaginação cria quando deixa de oscilar. Ela se torna criadora quando para de negociar com as aparências. Talvez seja por isso que apenas uma pedra seja suficiente. O que transforma a realidade não é acumular ideias, afirmações ou técnicas. É permanecer tão identificado com uma única verdade interior que todas as outras possibilidades deixam de exercer autoridade sobre você. A força não nasce da variedade, mas da unidade. Essa compreensão muda completamente a maneira de enfrentar os desafios do dia a dia. Quem acredita que precisa encontrar constantemente uma nova estratégia acaba vivendo em permanente insegurança. Hoje confia porque recebeu uma boa notícia. Amanhã perde a confiança porque surgiu um obstáculo inesperado. Sua imaginação nunca permanece tempo suficiente no mesmo estado para que ele se torne natural. Enquanto isso, o problema parece ganhar mais força, não porque realmente cresceu, mas porque recebe continuamente a atenção que deveria estar sendo dada ao resultado já assumido. Agora outro detalhe começa a ganhar um significado surpreendente. Antes de a pedra atingir Golias, ela precisa passar pela funda. A Bíblia poderia ter ignorado esse instrumento, mas faz questão de colocá-lo no centro da cena. E talvez seja justamente nesse movimento, quase imperceptível para a maioria dos leitores, que esteja escondido um dos princípios mais profundos sobre como a imaginação transforma uma realidade invisível em uma experiência concreta. A pedra jamais alcançaria Golias sozinha. Entre a mão de Davi e o gigante existe a funda, e esse detalhe muda completamente o significado da narrativa. A pedra representa uma convicção, mas a funda é aquilo que lhe dá direção e impulso. Sem esse movimento, a pedra continuaria sendo apenas uma possibilidade. O mesmo acontece com a imaginação. Uma ideia isolada, por mais bonita que pareça, não transforma a realidade. Ela precisa ser colocada em movimento até deixar de ser apenas um pensamento e tornar-se um estado vivido. Lucas capítulo 17, versículo 21, declara que o reino de Deus está dentro de vós. Durante muito tempo, essa frase foi entendida apenas como um ensinamento espiritual, mas Neville enxergava nela uma das maiores chaves da Bíblia. Se o reino está dentro, então a origem de toda a experiência também está. Isso significa que a verdadeira mudança nunca começa quando o mundo exterior melhora. Ela começa quando a consciência deixa de girar em torno do problema e passa a habitar, de forma natural, a realidade que deseja expressar. É exatamente aqui que tantas pessoas interrompem o próprio processo. Elas imaginam por alguns minutos que tudo dará certo, mas logo depois passam horas alimentando cenas de preocupação. Visualizam prosperidade e, ao olhar o extrato bancário, concluem que nada está funcionando. Sentem esperança ao acordar, porém, terminam o dia repetindo mentalmente tudo o que ainda está errado. A imaginação até foi colocada em movimento, mas logo perdeu força, porque a consciência voltou a girar em torno do gigante. O impulso foi interrompido antes de alcançar o alvo. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, compreendi que persistir não significa repetir mecanicamente uma técnica. Persistir é permanecer fiel ao estado assumido, mesmo quando os sentidos insistem em contar outra história. É continuar reagindo à vida a partir da identidade que você escolheu ocupar.
e não da identidade que as circunstâncias tentam impor. Davi não alternava entre confiança e medo a cada vez que olhava para Golias. Sua estabilidade interior era justamente o que impedia a aparência de governar sua imaginação. Então surge um detalhe que parece simples, mas muda completamente a leitura dessa passagem. Antes que a pedra atinja a testa de Golias, a vitória já pode ser percebida em outro lugar. O gigante ainda permanece de pé diante de todos, porém já perdeu aquilo que realmente o sustentava. E quando essa peça finalmente se encaixa, fica impossível voltar a enxergar essa história apenas como um confronto entre um pastor e um guerreiro. O momento mais conhecido da história é justamente aquele que costuma esconder sua mensagem mais profunda. A pedra atinge a testa de Golias e o gigante cai. A maioria dos leitores concentra toda a atenção nesse impacto, como se ali estivesse a verdadeira causa da vitória. Mas observe a sequência da narrativa. Nada muda em Davi quando a pedra é lançada. Ele não se torna confiante naquele instante. Não começa a acreditar depois de ver o resultado. Sua postura permanece exatamente a mesma do início ao fim. Isso revela que a transformação decisiva aconteceu muito antes do movimento visível. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, afirma que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das realidades que ainda não se veem. Neville enxergava essa passagem como uma descrição precisa da imaginação, assumindo um estado como verdadeiro. Não se trata de esperar que algo aconteça algum dia. Trata-se de viver internamente a partir de uma realidade que ainda não foi confirmada pelos sentidos. Davi não caminhou em direção a Golias, tentando descobrir se venceria. Ele caminhou como alguém para quem aquela vitória já fazia parte da própria identidade. Isso explica por que tantas pessoas se frustram ao tentar aplicar esses princípios. Elas dizem acreditar, mas passam o dia procurando sinais de que tudo dará certo. Cada atraso vira motivo para duvidar. Cada dificuldade parece uma prova de que nada está mudando. Imagine alguém que deseja prosperar financeiramente, mas consulta o saldo bancário a todo instante, esperando encontrar um milagre imediato. Ou quem sonha em restaurar um relacionamento e interpreta cada mensagem não respondida como uma confirmação do fracasso. Enquanto a consciência continua pedindo provas ao mundo exterior, permanece declarando que a aparência possui mais autoridade do que a imaginação. Ao estudar profundamente Neville Goddard, torna-se evidente que a imaginação nunca foi apresentada como uma ferramenta para convencer a realidade. Ela transforma primeiro aquele que imagina. Quando o estado interior muda de forma genuína, as circunstâncias deixam de comandar suas reações. É exatamente isso que acontece com Davi. Golias continua enorme. O campo de batalha continua o mesmo. Nada ao redor favorece uma vitória improvável. Ainda assim, o gigante já perdeu sua posição de autoridade, porque deixou de ocupar esse lugar dentro da consciência daquele que o enfrenta. Agora, resta apenas uma peça para que toda a história revele seu verdadeiro significado. Se Golias não caiu por causa do tamanho da pedra, nem pela habilidade de Davi, nem simplesmente por um ato de coragem, então o que realmente foi destruído naquele campo de batalha? A resposta muda completamente a maneira de ler essa passagem e, mais do que isso, transforma a forma como você enxerga cada gigante que ainda parece dominar a sua vida. A resposta esteve diante dos nossos olhos o tempo inteiro. Golias não era apenas um homem extraordinariamente forte. Na linguagem psicológica que Neville Goddard via nas Escrituras, ele representa toda a aparência que tenta convencer você de que o mundo exterior possui a palavra final. Pode ser uma doença dizendo que seu futuro já está decidido, uma dívida afirmando que sua liberdade acabou, um relacionamento rompido, insistindo que o amor terminou, um medo repetindo diariamente que você nunca será suficiente. O verdadeiro gigante nunca foi aquilo que aparece diante dos seus olhos. Sempre foi a autoridade que você concede à aparência dentro da própria consciência. Carta aos Romanos, capítulo 4, versículo 17, descreve Deus como aquele que chama à existência as coisas que não existem como se já existissem.
Neville não tratava esse versículo como um privilégio reservado a uma divindade distante, mas como uma revelação sobre o funcionamento da consciência humana. Quando você assume interiormente um estado antes de qualquer confirmação externa, deixa de viver como alguém que implora por mudanças e passa a agir a partir da realidade que escolheu habitar. Foi exatamente isso que Davi fez. Ele não esperou o gigante cair para acreditar. Foi porque acreditou de forma inabalável que o gigante pôde cair. Talvez você esteja vivendo um momento em que tudo parece contrariar aquilo que deseja manifestar. Os boletos continuam chegando. O diagnóstico ainda não mudou. A empresa ainda não respondeu ao currículo. A pessoa que você ama continua distante. Nessas horas, a tentação é concluir que Golias permanece invencível. Mas perceba a armadilha. Toda vez que a aparência determina quem você é, ela cresce novamente dentro da consciência. A verdadeira mudança começa quando você deixa de consultar as circunstâncias para descobrir sua identidade e passa a permitir que sua identidade determine o significado das circunstâncias. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, compreendi que a imaginação não elimina desafios porque ignora a realidade, mas porque revela uma realidade mais profunda do que aquela captada pelos sentidos. Quando esse entendimento deixa de ser apenas uma ideia e se transforma em experiência interior, o medo começa a perder sua autoridade. O problema pode continuar diante de você por algum tempo, assim como Golias permaneceu de pé até o instante da queda, mas já não governa suas decisões, suas emoções, nem a imagem que você aceita sobre si mesmo. É nesse ponto que a verdadeira vitória começa. Se você permaneceu até aqui, é porque não se contentou com a explicação superficial dessa história. Teve coragem de olhar além da narrativa conhecida e buscar o significado escondido por trás de cada detalhe. Essa disposição para questionar as aparências e investigar a própria consciência é o que permite que antigas limitações percam força. No último passo dessa jornada, todas as peças finalmente se unirão, e você perceberá que a história de Davi e Golias sempre falou muito mais sobre a sua mente do que sobre um campo de batalha antigo. Agora todas as peças se encaixam. Davi nunca recebeu vantagem física sobre Golias. O gigante continuou maior, mais experiente e mais bem preparado até o último instante. A única coisa que realmente diferenciava os dois não podia ser medida pelos olhos. Enquanto Golias confiava na força daquilo que podia tocar, Davi permanecia firme naquilo que já havia assumido dentro de si. É por isso que a história continua atravessando séculos. Ela não revela apenas como um homem venceu um adversário. Revela como a consciência pode deixar de se curvar às aparências, e exatamente por isso, alterar a experiência que antes parecia inevitável. Quando essa decodificação se torna clara, muitos acontecimentos da própria vida começam a fazer sentido. Quantas vezes um problema parecia crescer apenas porque ocupava seus pensamentos do amanhecer até a hora de dormir? Quantas oportunidades deixaram de ser aproveitadas porque a imaginação já havia aceitado a derrota antes mesmo da primeira tentativa? Quantos sonhos foram abandonados não pela força das circunstâncias, mas porque, silenciosamente, o gigante já havia sido colocado em um lugar maior do que sua própria identidade? O verdadeiro campo de batalha sempre esteve na consciência, muito, antes de aparecer diante dos olhos. Perceba, então, o significado da promessa feita pelo título. Sua imaginação não destrói um problema gigante porque faz o mundo obedecer aos seus desejos como em um passe de mágica. Ela o destrói porque dissolve a autoridade que aquele problema exercia sobre sua consciência. No instante em que você deixa de definir quem é pelas circunstâncias e passa a permanecer fiel ao estado que escolheu habitar, o gigante perde o único lugar de onde realmente extraía sua força. O exterior apenas acompanha, no tempo certo, aquilo que já deixou de existir como verdade dentro de você. Nas lições que aprendi lendo as obras de Neville Goddard, talvez essa seja uma das maiores descobertas de todas. Você nunca foi chamado a lutar contra cada aparência que surge em sua vida. Foi chamado a vigiar o estado de consciência
a partir do qual olha para ela. É por isso que Davi não se tornou vencedor quando Golias caiu. Golias caiu porque Davi já havia deixado de viver como alguém derrotado. Essa inversão muda completamente a leitura dessa passagem bíblica e também transforma a maneira como você encara qualquer desafio que ainda pareça intransponível. Se esta jornada despertou algo dentro de você, escreva nos comentários a afirmação: hoje eu escolho viver a partir da vitória, não da aparência. Esse simples gesto ajuda a tornar consciente a identidade que você decide assumir a partir de agora e fortalece outras pessoas que também estão despertando para essa compreensão. Se este conteúdo ampliou sua visão, compartilhe-o com alguém que esteja enfrentando um grande Golias neste momento e inscreva-se no canal para continuar aprofundando os ensinamentos de Neville Goddard. Você não chegou até aqui apenas para compreender uma antiga história bíblica. Chegou para descobrir que a maior mudança nunca começa quando o gigante cai, mas quando a sua consciência deixa de se ajoelhar diante dele.